E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Rapaziada, segura essa bomba porque o clima em São Januário tá pegando fogo. O que era para ser uma reconstrução tranquila com o Vasco, tentando retomar o caminho das glórias sob a gestão do ídolo. Pedrinho virou um verdadeiro caldeirão prestes a explodir. Informações de bastidores sussurradas pelos corredores do clube e já chegando com força na imprensa indicam que o presidente Pedrinho perdeu completamente a cabeça após os últimos episódios nos bastidores do elenco. A gota d'água teria sido um atrito pesado entre o dirigente e 3 nomes de peso do elenco Cruz Maltino. Sim, você ouviu certo, 3 jogadores importantes conhecidos que vinham sendo peças fundamentais, ou pelo menos nomes de destaque, teriam sido colocados na geladeira de forma definitiva. Segundo fontes ligadas ao clube, Pedrinho foi categórico. Esses 3 não vestem mais a camisa do Vasco. Um rompimento que, se confirmado, pode gerar um abalo sísmico interno. E os nomes, meu parceiro, não são qualquer coisa, estamos falando de Felipe Coutinho, Léo Jardim e Pablo Vegetti. Isso mesmo, o presidente teria mandado cortar relações com os 3, alegando falta de comprometimento, bastidores pesados e, pasmem, até um certo racha dentro do elenco. O caso de Felipe Coutinho é talvez o mais surpreendente e, ao mesmo tempo, o mais simbólico de todos. O jogador chegou cercado de expectativas como um verdadeiro filho pródigo, retornando ao clube que o revelou. A torcida abraçou a mídia, festejou, o marketing vibrou, mas parece que nos bastidores o clima azedou e feio. Segundo quem vive o dia a dia de São Januário, o comportamento de Coutinho não agradou em nada à diretoria. Muito distante de suas melhores formas físicas e técnicas, o meia estaria demonstrando uma postura distante, quase alheia ao ambiente competitivo que Pedrinho tenta imprimir no clube. Há quem diga que internamente o jogador vinha sendo chamado de turista de luxo e que isso chegou aos ouvidos do presidente. Pedrinho, que tem um perfil linha dura, teria interpretado isso como uma traição ao projeto e ficou indignado. Em uma reunião acalorada com membros da comissão técnica, teria soltado: "Não dá mais! Se não quer se doar, vai para casa." E aí, meu amigo, o castelo de cartas começou a ruir. A ideia de ter Coutinho como símbolo da nova era vascaína. Virou poeira e hoje o nome do jogador está praticamente riscado dos planos do clube. Já no caso do goleiro Léo Jardim, a situação também é delicada, mas tem nuances diferentes. Titular absoluto e peça-chave na campanha de 2023 que livrou o Vasco do rebaixamento, Jardim vinha em uma sequência de atuações questionáveis. Mas segundo as informações que correm pelos bastidores, o problema não foi só dentro de campo. Fontes ligadas ao elenco afirmam que houve um desentendimento sério entre o goleiro e membros da comissão técnica, envolvendo até questões de comportamento nos treinos. Dizem que Léo andava de nariz em pé, contestando decisões do treinador e, o mais grave, puxando outros jogadores para o seu lado nos bastidores. Esse movimento foi visto como uma ameaça à autoridade do clube e, quando Pedrinho ficou sabendo, teria ido pessoalmente tirar satisfação com o jogador. A conversa, longe de ser pacífica, terminou em gritos e portas batendo. Resultado: Léo Jardim foi afastado dos treinamentos com o grupo e passou a treinar em horários alternativos. E segundo fontes seguras, Pedrinho foi taxativo: "Quem confronta, o clube não joga mais aqui." Se isso for verdade, é mais uma bomba sendo armada no vestiário vascaíno, que já vem mostrando sinais claros de ruptura e insatisfação. Agora, talvez o caso mais explosivo de todos seja o do atacante Pablo Vegetti. O argentino chegou ao Vasco com a fama de matador e, de fato, foi decisivo em vários momentos. Caiu nas graças da torcida, com sua raça, sua entrega e, claro, seus gols importantes, mas parece que o lado explosivo do jogador também se manifestou fora das 4 linhas. Segundo relatos, Vegetti teria protagonizado uma discussão ríspida com um membro da diretoria após o último jogo, quando foi substituído no segundo tempo e saiu visivelmente irritado. Fontes próximas ao elenco
disseram que ele chegou a bater boca com Pedrinho nos corredores de São Januário, cobrando reforços, reclamando da estrutura e questionando as decisões do clube. A resposta do presidente fria e direta: você não é maior que o Vasco. O clima esquentou de vez. Desde então, Veguete não apareceu mais nos treinos com o grupo e está sendo mantido em silêncio absoluto pela assessoria. O boato que corre é que ele já estaria com proposta de clubes argentinos e até de um time da MLS e o Vasco não deve dificultar sua saída. Uma ruptura que parecia impensável há poucas semanas, mas que agora é praticamente certa. O que mais intriga nesse momento é o silêncio da diretoria diante de toda essa tempestade. O Vasco, que vinha tentando mostrar um discurso de união e reconstrução, agora se vê em meio a um terremoto institucional. Pedrinho, que entrou no cargo com o apoio massivo da torcida, está começando a enfrentar seus primeiros desafios reais como gestor, e o estilo linha dura que agradava no começo pode começar a gerar rachaduras se não for bem administrado. Internamente, há quem diga que o presidente está mais emocional do que estratégico e que essa atitude impulsiva de afastar 3 jogadores importantes pode custar caro ao clube, tanto em termos técnicos quanto financeiros. A rescisão dos contratos, especialmente de Coutinho e Vegetti, envolveria multas milionárias. E mais como explicar ao torcedor que o grande nome do projeto Coutinho está fora por desentendimento, o risco disso gerar desgaste com a torcida é real. Por isso, há conselheiros tentando convencer Pedrinho a recuar, mas o presidente parece irredutível. Ele já teria dito em reunião: se eu voltar atrás agora perco o vestiário e o clube. É claro que diante desse cenário, a torcida vascaína está dividida. Nas redes sociais, a notícia dos afastamentos vazou em grupos de WhatsApp, fóruns e páginas de torcida, gerando uma verdadeira guerra de opiniões. Uma parte dos torcedores apoia Pedrinho, dizendo que é isso mesmo, que jogador não pode ser maior. Que o clube e que disciplina vem antes de talento. Esse grupo vê a atitude como um sinal claro de que o Vasco está mudando sua cultura, deixando para trás o ambiente de zona que reinou por anos. Mas outro setor da torcida está revoltado. Para eles é inadmissível perder 3 dos poucos nomes de peso do elenco, ainda mais num momento em que o time precisa de resultados. Vai jogar com quem? Pergunta um torcedor indignado no X antigo Twitter. Quer fazer limpa no elenco? Então traga a reposição. Escreveu outro. O clima nas arquibancadas promete esquentar e a próxima partida no São Januário pode ser palco de protestos. O que era esperança virou tensão, e Pedrinho, que era unanimidade, começa a ver seu prestígio oscilar perigosamente. A pergunta que todos fazem agora é até onde ele vai com essa postura? Enquanto isso, os empresários dos 3 jogadores já se movimentam nos bastidores. O staff de Coutinho estaria negociando uma saída amigável sem multa, desde que o meia seja liberado para atuar por outro clube brasileiro ainda nesta janela. Há rumores de sondagens do Santos que estaria de olho no meia para liderar sua reconstrução na Série B. Já o empresário de Léo Jardim teria sido mais incisivo. Procurou a diretoria e, segundo relatos, ameaçou acionar a justiça caso o goleiro continue sendo impedido de treinar com o elenco principal sem justificativa contratual. Veguete, por sua vez, estaria mais calmo, esperando uma proposta concreta do exterior para selar sua saída. A situação, no entanto, pode se arrastar. Pedrinho quer resolver tudo internamente, sem escândalos públicos, mas a verdade é que quanto mais o clube tenta esconder, mais o vazamento de informações cresce. E o que antes era um burburinho de bastidores agora virou uma bomba prestes a explodir na mídia nacional. Programas esportivos já começam a repercutir o caso e a novela está longe de acabar. Os próximos capítulos prometem ser decisivos para o futuro do elenco e do próprio Pedrinho no comando. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! É curioso como em tão pouco tempo a gestão Pedrinho passou de nova era para crise declarada. O que era vendido como um projeto de retomada com identidade, valores e disciplina, agora parece estar encurralado por problemas internos e decisões polêmicas. Os mais próximos do presidente garantem que ele está firme e convicto de que está fazendo certo. Mas há conselheiros que começam a pedir cautela.
Para eles é preciso separar emoção de razão. Você não pode reagir como torcedor quando está no comando de um clube, teria dito um membro do Conselho Deliberativo em reunião recente. A ideia de blindar o elenco e evitar rachas era um dos pilares do projeto de Pedrinho, mas agora a situação é o oposto. O elenco está dividido, a torcida está em conflito e a imprensa está de olho. Tudo isso pode culminar numa pressão insustentável, ainda mais se o time não reagir em campo. Afinal, futebol é resultado. Se o time começar a perder e os reforços não chegarem, toda essa postura rígida pode virar contra o próprio presidente. E aí, meu amigo, o general Pedrinho vai ter que se explicar, porque no futebol o campo sempre cobra. Outro ponto que chama a atenção é o silêncio dos próprios jogadores envolvidos. Nem Coutinho, nem Léo Jardim, nem Vegete se pronunciaram publicamente até agora. Isso pode ser uma estratégia orientada por seus advogados e empresários, mas também levanta suspeitas. O que eles têm a esconder? Será que reconhecem que erraram? Ou será que, na verdade, o problema está mesmo na condução da diretoria? O torcedor fica sem saber em quem acreditar. E esse vácuo de informação abre espaço para todo tipo de teoria, desde sabotagem interna até complô contra Pedrinho. Há quem diga que esse trio já vinha minando o ambiente desde o início da temporada e que se o presidente não tivesse agido, agora o vestiário estaria perdido. Mas também há versões que pintam um Pedrinho autoritário impaciente, que não soube lidar com divergências e partiu logo para o confronto. Seja como for, a ausência de comunicação transparente só agrava a crise. E enquanto isso, o time segue em campo tentando somar pontos, mas com um clima completamente instável. Um elenco rachado com líderes afastados e clima de tensão dificilmente vai conseguir render o que se espera. E claro, nesse contexto todo, a 777 Partners também entra na conversa. A empresa norte-americana que tem a SAF do Vasco em mãos foi pega de surpresa com o rompante de Pedrinho. Há informações de que os executivos da 777 não foram consultados antes das decisões de afastamento e ficaram incomodados com a postura unilateral do presidente. Lembrando que Pedrinho é presidente da parte associativa do clube, mas atua em parceria com a SAF na gestão do futebol. Esse tipo de decisão, especialmente quando envolve jogadores com altos salários e contratos longos, normalmente passa por um consenso. Mas dessa vez, parece que Pedrinho agiu por conta própria, movido pela emoção. Isso pode gerar uma crise de confiança entre as partes. Já se fala em reuniões de emergência nos próximos dias para alinhamento de discurso. Se a 777 entender que Pedrinho está tomando decisões que colocam em risco o planejamento da SAF, é possível até que tente intervir diretamente. O que seria mais um capítulo tenso numa relação que já teve seus atritos desde o início. O futuro do Vasco, ao que tudo indica, está nas mãos de muitas pessoas, e nenhuma delas parece estar 100% em sintonia neste momento. Agora resta saber como isso tudo vai impactar o desempenho do time dentro de campo. Porque no fim do dia é lá que tudo se decide. A próxima partida do Vasco promete ser uma verdadeira panela de pressão. A torcida já se organiza para manifestações, tanto de apoio a Pedrinho, quanto de protesto contra os afastamentos. Os jogadores que continuam no elenco estão em um clima de incerteza total, sem saber quem será o próximo a cair em desgraça. Com a diretoria. O técnico, por sua vez, está no meio de um furacão tentando blindar o grupo e manter o foco no trabalho. Mas a verdade é que todo esse ambiente tóxico compromete o rendimento coletivo. O Vasco, que deveria estar mirando a parte de cima da tabela, agora corre o risco de mergulhar em mais uma crise técnica. E o torcedor mais uma vez é quem sofre. Pedrinho apostou alto, jogou pesado e fez inimigos. Pode dar certo, pode. Mas se der errado, a queda será dura. E no futebol brasileiro, a linha entre o herói e o vilão é muito fina. A novela está só começando. E os próximos capítulos prometem ser ainda mais intensos. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.